Olá a todos, eu sou o Rodrigo, especialista de produtos da Analytics aqui para a América Latina, e eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse nosso webinar promovido em parceria com a DP Union, que é a distribuidora da Analytics aqui para o Brasil. O tópico desse webinar é sobre inovações em espectrometria de absorção atômica, trazendo o tema de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua. Eu vou abordar alguns fundamentos básicos da técnica de absorção atômica, instrumentação e algumas aplicações especiais do nosso modelo Contra. Eu gostaria de iniciar essa apresentação trazendo um breve histórico da técnica de absorção atômica, onde, no século XIX, Bunsen e Kirchhoff estabeleceram os princípios fundamentais da espectrometria de absorção atômica. Os seus experimentos resultaram na descoberta dos elementos césio e rubídio, bem como eles estabeleceram uma conexão entre a absorção e emissão da radiação. Somente no século XX foi realizada a descoberta da faixa ultravioleta do espectro de radiação. Entre as décadas de 50 e 62, Alan Walsh, que é conhecido como o pai da técnica de absorção atômica moderna, estabeleceu a fonte de radiação em linha como um requisito para medidas por absorção atômica, juntamente com a presença de uma modulação da fonte de radiação. É bem verdade que nos primeiros experimentos envolvidos da parte de espectroscopia, uma fonte contínua foi utilizada, porém, para viabilizar o uso desse tipo de fonte para fins de determinação elementar por absorção atômica, seria necessário uma alta resolução em termos de ótica, o que não estava disponível naquela época. Diversas técnicas analíticas são baseadas no espectro da radiação eletromagnética, que consiste de um campo elétrico oscilante ao qual se encontra associado a um campo magnético vibrando em um plano perpendicular, e ambos se propagam em alta velocidade através do espaço, transportando energia. Dentre o espectro de radiação eletromagnética, existe o espectro visível, que corresponde a uma parte de todo o espectro da radiação eletromagnética, onde na parte do espectro visível ocorre o deslocamento de pequenas partículas transportadoras de energia, que são denominadas fótons. De fato, é possível estabelecer uma relação entre o comprimento de onda e a energia, aqui considerando uma faixa que compreende uma região de amplo interesse analítico, que vai desde o baixo UV até mesmo, por exemplo, uma região de 1000 nanômetros, onde quanto maior o comprimento de onda, menor a energia observada. É possível estabelecer, então, os princípios da absorção e da emissão atômica, onde a absorção ocorre a partir da absorção de um fóton proveniente de uma radiação eletromagnética a partir de átomos no estado gasoso e fundamental, que ao absorver esse fóton são promovidos para um estado excitado, e esse é o princípio da absorção atômica. Os elétrons presentes nesses átomos que estão no estado excitado, ao retornarem para o estado fundamental, emitem energia eletromagnética na forma de fóton, e esse é o princípio da emissão atômica. Uma vez que os átomos no estado fundamental são excitados, eles podem atingir diferentes níveis de energia eletrônicos, e quanto maior a diferença de energia do estado fundamental para o estado excitado, menor é o comprimento de onda. Em termos de absorção molecular, além de observar essa transição em termos de nível de energia eletrônico, na absorção molecular, outros fenômenos também são observados devido à presença de estruturas vibracionais e rotacionais, o que resulta em um espectro mais complexo, aqui nesse caso,
em bandas de absorção molecular. Em termos de instrumentação, um equipamento ou uma unidade básica de espectrometria de absorção atômica consiste de uma fonte de radiação, de um atomizador, e aí pode-se realizar a atomização dos elementos com chama ou com atomização eletrotérmica, e também utilizando um forno de grafite. Em seguida, nós temos um conjunto monocromador, um detector e, finalmente, a presença de um computador para controle do equipamento e também visualização dos resultados. Em termos de atomização com forno de grafite, há a presença de fluxo de gases ao longo das diferentes etapas de análise, dentre elas a presença de um fluxo de argônio interno para controlar a dissipação da nuvem atômica e também para propiciar a limpeza do tubo. Há também um fluxo de argônio externo, aqui responsável pela proteção do tubo de grafite para evitar a oxidação. E, por fim, a presença de um gás adicional, que pode ser um redutor ou um oxidante utilizado durante a etapa de pirólise. Existem dois modos de aquecimento pela técnica de forno de grafite, o modo longitudinal e o modo transversal, sendo que o modo transversal é o mais indicado para fins analíticos. Isso porque o modo de aquecimento transversal apresenta uma distribuição de temperatura ao longo da extensão do tubo que é uniforme. Isso reflete uma menor variação em termos de temperatura e representa aí medidas mais precisas quando do aquecimento transversal comparado ao tipo de aquecimento longitudinal, uma vez que o gradiente de temperatura nesse tipo de aquecimento ocorre de maneira não uniforme. O programa de aquecimento pela técnica de forno de grafite é uma etapa crucial das análises por meio dessa técnica e é necessário uma otimização do programa de aquecimento para os distintos analitos a serem determinadas nas diferentes matrizes. A primeira etapa de um programa de aquecimento consiste de uma etapa de secagem, e essa etapa ela é responsável pela remoção do solvente. Em seguida, ocorre uma das etapas mais importantes de um programa de aquecimento, que é a pirólise, porque é na pirólise que ocorre a remoção dos componentes da matriz, e é interessante que a remoção desses componentes da matriz ocorra de forma a não ocorrer perdas do analito. Em seguida, após a etapa de pirólise, ocorre uma outra etapa que é bastante importante, que é a etapa de atomização, onde nessa etapa, a alta temperatura, vai ocorrer a vaporização do analito, ou seja, a promoção dos elementos para o estado fundamental gasoso, para que esses elementos possam absorver a radiação emitida a partir de uma fonte de radiação. Após a etapa de atomização, a temperatura é levemente aumentada, justamente para promover a remoção dos resíduos durante a etapa de limpeza. Após essa etapa de limpeza do tubo de grafite, ocorre uma etapa de resfriamento do tubo e o ciclo de análise se inicia novamente. É possível relacionar as curvas de pirólise e atomização, como eu mencionei, são etapas importantes do programa de aquecimento pela técnica de forno de grafite, onde na curva de pirólise se objetiva buscar a temperatura máxima para o pré-tratamento da amostra sem a perda do analito. Já na curva de atomização, o objetivo é sempre encontrar a temperatura ótima de atomização dos analitos, buscando obter uma maior relação sinal-ruído. Em termos de acessórios exclusivos, a Analytican apresenta um acessório para amostragem direta de sólidos, que é completamente automatizado e permite 84 posições para as amostras. Esse sistema ele é completamente integrado, que consiste basicamente de um braço robótico que transporta as plataformas contendo as amostras a partir de uma bandeja de amostras para uma microbalança, e após a aferição da massa das amostras,
as amostras são direcionadas até o tubo de grafite para a posterior análise. A análise ocorre de maneira direta, isso minimiza erros por diluição ou perda analítica, e resultam em resultados mais rápidos porque dispensa uma etapa de preparo de amostras. Além disso, esse sistema de amostragem de sólidos da analítica Iena permite análise de quantidades baixas de amostras, cerca de 50 microgramas, e, claro, por se tratar de uma análise direta, elimina o uso de reagentes, que pode representar aí uma redução significativa do custo de análise. Além de todas essas características, esse acessório exclusivo também apresenta uma unidade integrada para permitir a dosagem de líquidos, principalmente para adição de padrões de calibração do método analítico ou mesmo adição de modificador químico comumente necessário para análises pela técnica de forno de grafite. Esse acessório também apresenta uma estação de limpeza que é integrada. Em seguida, a próxima forma de atomização é a atomização com chama. E um sistema de nebulização consiste de um sistema nebulizador, onde a amostra líquida é convertida em um aerossol líquido, e esse aerossol líquido ele se torna um aerossol ainda mais fino devido à presença de uma pérola de impacto, e esse aerossol fino é então misturado com os gases da chama na câmara de mistura. E o aerossol líquido da amostra, juntamente com os componentes da chama, são transportados até o queimador, onde então a gente ocorre de fato a formação da chama e a visualização da chama, que está aqui então presente também uma fonte de radiação específica para cada elemento a ser determinado, que passa através da chama que funciona como um atomizador. Uma vez que os componentes da amostra chegam na chama devido à temperatura, o primeiro processo que ocorre é a dessolvatação, que é seguido da volatilização dessas espécies. Uma vez que as espécies são convertidas na sua forma gasosa, elas são dissociadas e os elementos no estado gasoso fundamental são então absorvem a energia proveniente da fonte de radiação e são excitados. E esse é o princípio da absorção atômica. A composição da chama ela tem uma relação direta com a sua temperatura e a combinação mais utilizada seria a combinação de ar com acetileno e de óxido nitroso com acetileno quando da necessidade de atingir maiores temperaturas na chama para a determinação de elementos que podem formar alguns óxidos refratários. O que acontece é que quando do uso de óxido nitroso na chama, a combustão ela não é completa e ocorre a formação de fuligem na parte inferior do queimador. Isso pode ter um impacto direto na robustez de operação de um equipamento e que vai impactar também na reprodutibilidade dos resultados, que vai ficar aqui comprometida. Justamente por isso, a Analytica Iena possui como acessório exclusivo um scrapper, que é um acessório justamente para automatizar, o trabalho com a chama de óxido nitroso. A presença desse acessório exclusivo, que resulta numa maior estabilidade de chama e também em medidas mais estáveis com melhor reprodutibilidade, ela ocorre de maneira automatizada com o nosso equipamento, onde é possível, via software, selecionar com qual frequência o scrapper vai fazer então a remoção da fuligem na saída do queimador. Adicionalmente, a Analytica Iena também possui o sistema de injeção em fluxo denominado SFS6, que é, na verdade, uma válvula comutadora, e essa válvula ela evita a entrada de ar entre as amostras, e ela é extremamente indicada para a análise de soluções salinas e ácidas. A presença dessa válvula pode evitar o entupimento do capilar e, consequentemente, obter aí resultados mais precisos e também mais exatos. Essa válvula também é indicada para amostras orgânicas e, além dessa característica de redução
e minimização do efeito de memória e entupimento do capilar, a presença dessa válvula comutadora permite também aí a injeção de pequenos volumes, o que pode ser interessante para algumas aplicações, principalmente no setor farmacêutico ou medicinal, onde pode-se ter alguma limitação em termos de quantidade de amostra. O que ocorre é que nessa válvula comutadora, constantemente, alguma solução está passando por ela e chegando até o nebulizador, seja uma solução carreadora ou de limpeza, ou seja, a introdução da solução de amostra. É possível também fazer a detecção utilizando essa técnica por meio da área do pico ou mesmo a altura do pico. Voltando para a parte de instrumentação básica, eu acabei de comentar sobre os atomizadores, eu gostaria de destacar agora as fontes de radiação, que são de dois tipos. A técnica de absorção atômica convencional faz o uso de uma fonte de radiação em linha, enquanto que agora também nós podemos introduzir o conceito de uma fonte contínua. A presença dessa fonte contínua, juntamente com uma combinação de um sistema monocromador e detector adequado, resulta na técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua. Trazendo um breve histórico agora da técnica de fonte contínua, como eu mencionei na parte de histórico da técnica de absorção atômica convencional, os primeiros experimentos realizados em espectroscopia, eles foram realizados com uma fonte de emissão contínua. É claro que diversas limitações ocorreram no passado, principalmente no que se refere à necessidade de uma alta resolução espectral do espectrômetro, o que não era possível anteriormente, mas os primeiros artigos justamente relacionando o uso de uma fonte contínua com o sistema de modulação ótica surgiu na década de 70 e essa técnica ela foi alvo de estudo por mais de 25 anos, até que, após esse tempo, o grupo do Becker-Ross estabeleceu agora requerimentos necessários para a viabilidade da técnica de absorção atômica fazendo uso de uma fonte contínua. Finalmente, no ano de 2004, foi lançado o primeiro equipamento comercial relativo à técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua e foi lançado pela Analytic ENA e foi um modelo denominado como Contra 300. Desde então, a Analytic ENA continuou desenvolvendo essa linha de equipamentos e atualizando os mesmos e atualmente a gente se encontra no modelo Contra 800, que na verdade são 3 instrumentos em uma única plataforma. O primeiro modelo é o modelo Contra 800F, que consiste de atomização com chama. Nós temos também um modelo Contra 800, que é dual, apresenta então tanto a atomização com chama quanto a atomização com forno de grafite. E o interessante é que nesse modelo a troca entre os modos de atomização ocorre de maneira rápida e automatizada via software. E também tem essa característica de realinhamento automático. Por fim, para esse equipamento, tem a possibilidade de acessório um amostrador direto de sólidos, que também está disponível no nosso modelo Contra 800G, que aqui conta com um sistema de atomização com forno de grafite. Em todos os 3 modelos do Contra, diversos acessórios estão disponíveis, dentre eles autoamostrador com diluição inteligente e também o acoplamento de sistemas geradores de hidretos para trabalhar aí com alguns elementos para determinação em baixos limites de detecção. A proposta da espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua é justamente combinar algumas características da técnica de CP óptico, dentre elas a rapidez, flexibilidade e uma maior informação espectral, com algumas vantagens presentes na técnica de absorção atômica convencional, dentre elas a simplicidade
e o baixo custo, poucas interferências e robustez de operação. Dentre as fontes de radiação que eu mencionei, na técnica de absorção atômica convencional, que faz uso de uma fonte de radiação em linha, é necessária uma fonte específica de radiação para cada elemento a ser determinado. Se nós formos pensar na abrangência da técnica de absorção atômica, que seria aí capaz de determinar cerca de 67 elementos, seriam necessárias 67 fontes de radiação, uma para cada elemento. O que ocorre é que a técnica de absorção atômica convencional é uma técnica monoelementar, ou seja, a mudança para qualquer outro elemento ao longo das análises não é possível. Além disso, se a gente pensar que alguns elementos eles raramente são determinados, ou eles não são determinados em rotina, as lâmpadas de radiação específica, como por exemplo do tipo cátodo oco, vão representar um alto custo para a determinação desses elementos. Por isso que no Contra tem a proposta da utilização de uma única fonte de radiação para substituir todas as 67 lâmpadas para os elementos. Então aqui agora é uma fonte contínua de alta intensidade de radiação e é uma lâmpada de arco curto de xenônio, uma lâmpada que apresenta uma alta intensidade que confere aí uma maior sensibilidade. Fazendo um comparativo entre as duas fontes de radiação, como eu mencionei, a lâmpada de cátodo oco, por exemplo, ela apresenta algumas limitações, o que vai conferir na técnica de absorção atômica convencional a ser uma técnica monoelementar. Agora, na técnica de fonte contínua, o uso da lâmpada de arco curto de xenônio, que cobre toda a faixa espectral, permite a livre escolha de elementos a qualquer momento ao longo de um método. E ela mesma, uma única lâmpada, é responsável por realizar a determinação de mais de 67 elementos. Em termos de sistema monocromador, no Contra, existe então uma combinação de um prisma que vai realizar a pré-seleção de ordem, juntamente com uma rede de difração, uma grade do tipo Echelle. E esse sistema óptico, combinado com um detector, que é um dispositivo de carga acoplada, ou seja, um detector do tipo CCD, confere no nosso equipamento uma alta resolução. Por se tratar de uma evolução de sistemas ópticos que no passado eram da Carl Zeiss, toda a parte óptica do Contra, assim como de todos os equipamentos da Analytic ENA, apresentam 10 anos de garantia. Uma vez comentada a parte de alta resolução do nosso equipamento, é possível relacionar isso com a resolução observada com a técnica de absorção atômica convencional, onde por essa técnica a resolução é dada pelo perfil de emissão da lâmpada de emissão. Tá? Já na fonte contínua de alta resolução, no nosso modelo Contra, a resolução é dada pelo conjunto de monocromadores, que, como eu mencionei anteriormente, existe um prisma para a separação de ordem e também uma grade de difração do tipo Echelle, que é de alta resolução, que resulta em uma largura de banda espectral, ou seja, uma resolução de até 2 picômetros para o Contra. É possível fazer uma comparação em termos práticos avaliando as 3 linhas do manganês triplete, onde no Contra pode ser observado que as 3 linhas elas estão presentes na janela espectral do nosso equipamento. Ou seja, essas 3 linhas, que são aqui resolvidas devido à alta resolução, elas podem ser utilizadas simultaneamente para fins analíticos. Em termos de sistema de detecção, normalmente a técnica de absorção atômica convencional utiliza como detector um tubo fotomultiplicador, enquanto que no Contra nós temos um detector do tipo CCD, um dispositivo de carga acoplada que é um detector de estado sólido. Esse detector ele apresenta uma maior sensibilidade no ultravioleta quando comparada com um detector do tipo fotomultiplicador, onde que no CCD cada pixel funciona como um detector independente.
E agora é possível fazer uso de toda a informação espectral, tanto da linha avaliada quanto das vizinhanças. Nesse sentido, a combinação de uma alta resolução ótica com um detector do tipo CCD é possível realizar o reconhecimento das interferências espectrais dos elementos, assim como a compensação dos componentes da chama que podem contribuir para o sinal de fundo. Também ocorre aqui o reconhecimento e a correção das estruturas moleculares. A presença dessa combinação de ótica de alta resolução com detector do tipo CCD resulta em maior informação espectral do contra, sendo que é possível obter espectros de absorção bidimensionais e tridimensionais de alta definição para os elementos monitorados. O que ocorre é que a combinação dessas características resulta em uma correção simultânea do sinal de fundo, que vai ter um impacto direto na redução do tempo de medida. Além disso, a nossa ótica de alta resolução, juntamente com uma ferramenta para identificação das linhas, resulta em um desenvolvimento de método simplificado para análise livre de interferências. Também é possível a avaliação múltipla de pixels, que agora confere de fato uma análise multielementar sequencial ou, em alguns casos, até mesmo uma análise simultânea. E também nós temos a possibilidade de fazer uma avaliação lateral dos pixels que permite a ampliação da faixa de trabalho. Nós também temos, em termos de software, a presença de uma ferramenta que é denominada CSI e ela é responsável pela subtração das interferências não esperadas pela técnica de absorção atômica convencional. E essa ferramenta ela pode ser bastante útil na determinação de alguns elementos em algumas matrizes difíceis. Por exemplo, objetivando a determinação de zinco, aqui em vermelho, em uma determinada amostra complexa, fica evidente que a linha de absorção do zinco está sobreposta e sofrendo interferência tanto pela presença de ácido nítrico, possivelmente utilizado aqui na preparação dessa amostra ou na diluição das soluções, e também está sofrendo interferência pelo ferro, que pode ser um macroconstituinte dessa matriz. Como resolver essas interferências? É possível obter os espectros de maneira individual, tanto de uma solução de ácido nítrico, quanto de uma solução padrão de ferro em alta concentração, para simular aqui a composição da amostra, e a partir de equações matemáticas fazer a subtração desses espectros e permitir agora a determinação de zinco nessa matriz difícil, livre de interferência. Por fim, o nosso detector ele permite o uso de um modo dinâmico, que é responsável pela ampliação da faixa dinâmica de concentração. Como isso ocorre? Isso ocorre por meio da avaliação lateral dos pixels. À medida que a avaliação lateral desses pixels se distancia da região central, é possível ampliar a faixa de concentração para então trabalhar de maneira dinâmica. As características exclusivas e distintas presentes no Contra, elas resultam em diversas vantagens desse equipamento e por isso ele apresenta uma flexibilidade muito grande. Agora nós estamos falando de um espectrômetro de absorção atômica que é verdadeiramente multielementar, que permite, por exemplo, a determinação sequencial rápida ou até mesmo, em alguns casos, se possível, utilizar algumas linhas de absorção alternativas, a possibilidade de determinação simultânea em uma mesma medida. Isso tudo fazendo uso de uma única lâmpada que consegue emitir um amplo espectro e determinar todos os elementos por absorção atômica. A combinação da ótica de alta resolução espectral juntamente com o detector CCD
e a ferramenta CSI para a correção matemática das interferências espectrais permite uma análise com o contra que é livre de interferências. Quando do uso de um equipamento dual, como eu mencionei anteriormente, é possível a troca automática entre os modos de atomização com realinhamento automático das posições do atomizador. Também temos a ferramenta de modo dinâmico, como eu mencionei anteriormente, para o ajuste da faixa de calibração, e agora, devido à maior informação espectral, também é possível, pelo contra, trabalhar com a espectrometria de absorção molecular, que é interessante principalmente para a determinação de não metais. Essas características distintas do contra, elas resultam em várias vantagens na prática, dentre elas o aumento da frequência analítica, porque o contra permite de fato a determinação multielementar sequencial e, em alguns casos, até mesmo a determinação simultânea de alguns elementos. Como eu mencionei anteriormente, a técnica de absorção atômica convencional, que faz uso de uma fonte de radiação em linha, trabalha sempre com a determinação dos elementos por métodos individuais, é uma técnica monoelementar, onde a rotina de trabalho requer uma fonte de radiação específica para o elemento a ser determinado, procede-se com a calibração desse elemento, com posterior determinação do mesmo nas amostras, e ao final da determinação desse elemento nas amostras, é realizada a troca da lâmpada para um outro elemento, então tem que ser uma outra lâmpada que é específica, por exemplo, aqui para o chumbo. A calibração é realizada novamente e a determinação desse elemento nas amostras também. Então essa seria a rotina de trabalho e acaba que quanto maior é o número de elementos a serem determinados pela técnica convencional, muito maior é o tempo total de análise. Já no contra, não. Por ser um método sequencial multielementar, a calibração nas soluções de amostra é feita uma única vez para todos os elementos de maneira sequencial. Isso resulta, no contra, em uma redução significativa no tempo total de análise, uma vez que é necessária uma só calibração, permitindo aí, por exemplo, a determinação de até 10 elementos por amostra por minuto, uma frequência analítica que está próxima da técnica de CP ótico, porém com o custo da técnica de absorção atômica convencional. E quando comparado com a técnica de absorção atômica convencional, o contra representa aí de fato um menor consumo de amostra. Além disso, no contra, devido à combinação da ótica de alta resolução e o sistema de detecção CCD, muito mais informação espectral é obtida quando comparada com a técnica convencional, o que torna o desenvolvimento de métodos mais fácil, além da obtenção de uma maior confiança dos resultados, uma vez que é possível uma maior informação das amostras. É possível relacionar, além da absorção dos elementos com os respectivos comprimentos de onda, também fazer a relação dessas características em função do tempo. Ou seja, agora aqui, de fato, obtendo aí espectros tridimensionais. Além da determinação elementar por meio da absorção atômica, o contra agora possibilita a determinação de não metais fazendo uso aqui da espectrometria de absorção molecular. O que acontece é que por se tratar de uma fonte de emissão contínua, nessa fonte de emissão também, o detector ele vai conseguir, a partir dessa fonte, detectar algumas moléculas diatômicas que podem estar presentes na chama. Elas podem atuar tanto como um sinal de fundo contínuo, como também alguns analitos eles podem ter a característica de formar essas moléculas diatômicas e é possível fazer a determinação dos não metais usando as suas bandas moleculares. O que é verdade é que o perfil de absorbância desse tipo de sinal, ele apresenta um pequeno intervalo espectral, como mostrado aqui, em alguns casos pode ser de até 10 picômetros, e aí tem-se a necessidade da combinação de uma alta resolução
juntamente com um detector do tipo CCD, que faz a aquisição simultânea do espectro do sinal de fundo e do analito, para justamente corrigir o sinal de fundo. E além disso, essa ferramenta ela é interessante porque possibilita a determinação desses elementos não metais que eu mencionei, como por exemplo fósforo e enxofre, por meio das bandas moleculares. No caso desses elementos, as linhas atômicas elas não estão disponíveis para determinação. Então pode-se determinar ambos os elementos fazendo uso das suas faixas moleculares. Tá? Essa flexibilidade ela também é aumentada devido à eliminação das interferências, sendo possível, por exemplo, a determinação de chumbo, mesmo mediante a presença de ferro em uma determinada matriz. Além da determinação dos não metais por meio da espectrometria de absorção molecular, a combinação de uma ótica de alta resolução com o detector CCD possibilita a correção de eventos descontínuos a partir de moléculas diatômicas com estruturas rotacionais finas. É claro que é possível determinar os não metais, mas também é possível agora a correção desses eventos descontínuos devido aos componentes naturais dos gases da chama ou daqueles componentes, aquelas espécies diatômicas que podem ser geradas devido à presença em alta concentração da matriz. Esses eventos eles não são corrigidos utilizando nem lâmpadas de deutério e nem mesmo o sistema Smith-Riff. Então, o que acontece é que no contra é possível medir simultaneamente e armazenar um espectro de referência que se subtrai do espectro da amostra e a partir de equações e correções matemáticas é possível fazer a determinação do analito livre de interferências. Nesse caso, no contra, mais de um espectro de referência ele pode ser combinado para que sim não reste interferência alguma quando da determinação do analito em uma determinada amostra. Essas características do contra, por fim, resultam em um campo de aplicações que é ampliado, porque agora também tem a possibilidade de fazer a determinação dos não metais a partir das bandas moleculares. E justamente nesse sentido, eu gostaria de trazer algumas aplicações do contra, justamente para mostrar a versatilidade e a potencialidade desse equipamento para as mais diferentes finalidades. Eu gostaria de tratar primeiro aqui do contra com o modo de atomização com chama, por exemplo, para análises ambientais, onde é possível realizar a determinação multielementar sequencial rápida de 8 elementos. Além disso, dependendo da concentração desses elementos na amostra, é possível a escolha de linhas atômicas alternativas para agora propiciar uma determinação multielementar simultânea desses elementos presentes nessas matrizes, como por exemplo níquel, ferro e cobalto, de maneira simultânea. Isso representa uma redução total em termos de tempo de análise ainda mais significativa. Além disso, para alguns elementos, como aqui exemplificado para o zinco, é possível utilizar o modo dinâmico para ampliar a faixa de trabalho. Isso pode reduzir significativamente o número de diluições necessárias e representar também uma redução no tempo total de análise, que pode chegar aí a ser inferior a 3 minutos por amostra em triplicata, o que é bastante interessante para a determinação multielementar de 8 elementos. Essas características mencionadas do contra, quando do uso do modo de atomização com chama, também estão presentes na literatura, e eu trouxe aqui um trabalho publicado na Food Chemistry, onde justamente os autores utilizaram o nosso equipamento para a determinação de elementos traço em amostras de chá. O que os autores obtiveram de resultado foi que o nosso equipamento apresentou uma excelente performance analítica, uma vez que resultados exatos e precisos foram obtidos quando da análise
das amostras. Além disso, limites de detecção todos da ordem de micrograma por litro, ou seja, ppb, foram obtidos para essas amostras. De acordo com os resultados dos autores, foi possível distinguir alguns tipos de chá baseados no perfil metálico avaliado. E, de conclusões do trabalho, os autores destacam como, a partir do uso do contra para o desenvolvimento desse trabalho, foi possível se desenvolver um método rápido e com alta performance, comparada à performance da técnica de CP óptico, porém muito mais barato porque apresenta o custo da técnica de absorção atômica convencional. Um outro exemplo do uso do contra com o modo de atomização com chama foi para a determinação de macro e micronutrientes em folhas de plantas, onde para a determinação multielementar foi considerada a técnica de absorção atômica e absorção molecular, aqui especificada para a determinação de enxofre, onde 3 amostras de folhas foram consideradas e são materiais de referência, e também aqui o equipamento apresentou uma excelente performance analítica, uma vez que exatidão e precisão quantitativa foram obtidas quando da análise dessas amostras, e aqui os autores destacam nas suas conclusões que, de fato, o modo dinâmico presente no contra, por meio da avaliação lateral dos pixels, permitiu a ampliação da faixa de trabalho, e nessa realidade de análise aqui, foi possível realizar a determinação tanto de elementos minoritários quanto majoritários em um mesmo fator de diluição, o que representa numa redução significativa quando do manuseio das amostras. Agora eu gostaria de trazer um exemplo do uso do modo de atomização com forno de grafite para, por exemplo, a análise de alimentos, visando aqui justamente a determinação multielementar, porém agora simultânea, utilizando a técnica de forno de grafite para amostras de peixe. Usualmente, para possibilitar uma determinação simultânea pela técnica de forno de grafite, é necessário utilizar um programa de aquecimento conjunto e que é otimizado para a determinação dos elementos de interesse. Nesse caso aqui, objetivou-se a determinação de cádmio e chumbo. O cádmio, por ser um elemento tóxico, há necessidade da determinação desse elemento em nível traço, e isso ocorre a partir da sua linha atômica principal, tá? E o ferro, devido a ser um macro constituinte desse tipo de amostra, é possível de ser determinado a partir de uma linha atômica que é alternativa. E aí, nessa mesma janela, é possível fazer a determinação multielementar de ambos os elementos de forma simultânea. Isso representa, num tempo total de análise para forno de grafite, inferior a 4 minutos por amostra, para determinar ambos os elementos. Além disso, esses resultados foram obtidos com uma alta confiança analítica devido ao uso da ferramenta CSI para a correção das interferências espectrais provenientes da matriz orgânica, onde valores de recuperação quantitativos foram obtidos para ambos os elementos determinados aqui de forma simultânea. Esses valores foram comparados com os valores da carta de certificação de um material de referência de amostra de peixe. Além disso, também há na literatura alguns trabalhos que fazem uso do contra com o modo de atomização por forno de grafite, mas também utilizando como acessório a amostragem de sólidos. E esse primeiro trabalho que eu trouxe com essa estratégia é para a determinação simultânea de 4 elementos em fuligem, onde os autores, em um primeiro momento, tiveram que otimizar um programa de temperatura para possibilitar a determinação de todos os elementos, nesse caso ferro, vanádio, gálio e níquel, nessas amostras de fuligem. Para conseguir quantificar esses elementos nessas amostras, os autores tiveram que desenvolver todo um estudo relacionado
a compatibilização de matriz, uma vez que os autores utilizaram padrões aquosos para fazer a calibração dos elementos presentes nas amostras sólidas. E como pode ser observado aqui pelos perfis de absorção, tanto para os padrões aquosos quanto para os elementos contidos nas amostras sólidas, os perfis de absorção são muito similares. Isso foi confirmado na prática que, de fato, o nosso equipamento, junto com o acessório de Solid Sampling, permitiu a determinação simultânea dos 4 elementos com valores de exatidão e precisão analíticas, uma vez que a exatidão ela foi comparada pela via tradicional de decomposição das amostras sólidas e de posterior determinação pela técnica de CP ótico. E a precisão, para uma técnica de amostragem sólida, apresentou valores de desvio padrão relativo inferiores a 10%, que é um valor bastante interessante. Em termos de conclusões desse artigo, os autores destacam que a determinação desses elementos nessas amostras de fuligem foi possível sem a necessidade do preparo de amostras e sem o uso de reagentes, o que, além de representar uma redução de custo de análise, faz aqui um apelo, segundo os autores, para a química verde. Além disso, por se tratar de uma análise direta de sólidos, esse método ele é bastante rápido em termos totais de análise e pode aqui, inclusive, ser adequado para rotina. Um outro exemplo que eu trouxe, agora focando também, claro, na atomização com forno de grafite, mas também fazendo uso agora aqui da espectrometria de absorção molecular, esses autores eles combinaram a amostragem sólida juntamente com a técnica de diluição isotópica, justamente para permitir a determinação isotópica de bromo a partir do monitoramento de transições de brometo de cálcio, como pode ser observado por esse espectro de absorção, onde foi, de fato, possível resolver as transições dessa molécula diatômica, relacionando aqui os diferentes isótopos de bromo. Tá? Os autores tiveram que lançar a mão da técnica de diluição isotópica para conseguir validar a metodologia, uma vez que somente empregando a diluição isotópica foi possível resolver as interferências por cloro devido a se tratar de uma matriz complexa. De fato, como pode ser observado, os valores de exatidão estão extremamente concordantes com aqueles esperados pela carta de certificação dos materiais de referência, e o mais importante é que valores de precisão com desvio padrão relativo inferior a 2,5% foram obtidos por meio dessa estratégia. De conclusões desse trabalho é que, segundo os autores, de fato, a alta resolução do CONTRA permitiu diferenciar os diferentes isótopos de bromo, claro, associados ao cálcio, essas moléculas diatômicas, mas preferiu diferenciar essas transições justamente devido à presença da alta resolução, e essas transições se apresentaram de fato bem resolvidas. Além disso, os autores destacam aqui que a análise isotópica de bromo ela foi realizada com uma concentração da ordem de micrograma por litro, o que é bastante interessante para esse tipo de aplicação. E além disso, a combinação da amostragem sólida com a diluição isotópica permitiu a determinação direta de bromo em matrizes complexas, livres de interferência por cloro. Um outro trabalho que eu gostaria de comentar com vocês, e é o último trabalho que eu trago de aplicações do nosso equipamento, também utilizando a absorção molecular, é que os autores, de fato, eles utilizaram agora essa combinação do forno de grafite com absorção molecular para a determinação de um não metal, ou seja, enxofre em amostras de cabelo humano, incluindo aqui de pacientes diagnosticados com autismo.
Os autores estavam visando estabelecer uma correlação entre o enxofre e o conteúdo total de proteína e albumina. Após a validação do método, em termos de determinação de enxofre, que aqui foi realizada por meio da banda molecular CS, os autores propuseram uma correlação entre a concentração de enxofre e o teor total de albumina para os pacientes diagnosticados com autismo. É claro que nesse tipo de estudo, sempre que envolve materiais biológicos, é sempre necessário um número maior de amostras, mas aqui os autores propõem essa correlação entre o enxofre e também o teor total de albumina para esses pacientes diagnosticados com autismo. Mas o que é interessante também salientar é que os resultados obtidos pelos autores apresentaram resultados exatos e precisos, com desvio padrão aí inferior a 2%, e como conclusões, além dessa correlação que eu mencionei entre o enxofre e o teor total de albumina, os autores destacam que, de fato, o uso dessa estratégia, utilizando o contra, é um método simples, de baixo custo e de alta performance. Como eu mencionei, devido às características distintas, exclusivas do contra para a técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, o contra ele apresenta aplicações das mais diversas presentes na literatura. Isso só é possível devido à presença de uma fonte contínua, que também permite a determinação de não metais pela banda molecular, uma ótica de alta resolução, que permite também fazer a determinação desses elementos, o que vai resultar, no final das contas, as características e uma flexibilidade, uma versatilidade do contra para as aplicações mais diversas. Como eu comentei no início, né, e eu gostaria de deixar como mensagem, é que agora está claro o que seria a técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua. A ideia justamente é combinar as vantagens da técnica de CP ótico e da técnica de absorção atômica convencional. Para isso, o contra ele utiliza uma fonte de luz para a determinação de todos os elementos. A combinação dessa fonte contínua com uma alta resolução permite uma análise multielementar que é real, com correção simultânea do fundo, baseado aqui também em utilização de espectros de referência, e a combinação, devido a uma alta relação sinal-ruído do contra, é possível aqui atingir menores limites de detecção do que a técnica de absorção atômica convencional. Além disso, o contra fornece uma maior informação espectral, porque é possível fazer agora a determinação de elementos não metais por meio das bandas moleculares, ou seja, absorção molecular. É possível ampliar a faixa dinâmica do contra. Então ele apresenta várias características como determinação multielementar, baixos limites de detecção, ampla faixa dinâmica, que são características da técnica de CP ótico, porém apresenta algumas vantagens da técnica de absorção atômica, que é principalmente o baixo custo operacional e fácil operação. E justamente o contra ele consegue preencher esse vazio metodológico que existe entre a técnica de espectrometria de absorção atômica convencional e a técnica de CP ótico. Eu gostaria de agradecer bastante a participação de todos nesse nosso webinar e eu estou à disposição agora para perguntas, questionamentos ou curiosidades. Muito obrigado.